Quando falamos em Espírito Santo, as primeiras coisas que vêm em nossa mente são dons, fruto, unção, poder e entre outras coisas. E está correto. Mas no vídeo de hoje, eu quero te apresentar o Espírito Santo como seu companheiro de todos os momentos. É muito bom buscar o poder do Espírito Santo, mas ele tem muito mais do que unção e dons para te oferecer. Saiba que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é nosso companheiro, aquele que está presente conosco em cada momento, nos auxiliando, ensinando, consolando, nos ajudando em nossas fraquezas, nos guiando, intercedendo conosco. Quero apresentar a pessoa do Espírito Santo, aquele que está dentro de você. Em João 16,16, lemos que quando Jesus foi levado aos céus, ele declarou que não nos deixaria órfãos, isto é, sozinhos, sem um protetor, mas que ele enviaria o Espírito Santo. E Jesus o enviou para estar conosco, para ser nosso companheiro, nos auxiliar em todas as coisas. Confere lá em João 14,26 e João 16,13. Quero falar também sobre a ação do Espírito Santo, mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse, combinado? A pessoa do Espírito Santo nos auxilia além de questões relacionadas à salvação, convencendo o pecador de seu pecado, na edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja, através dos dons. Mas ele veio para estar conosco, ser o companheiro de todas as horas, o nosso conselheiro. Deus está em você através do Espírito Santo. O Espírito é uma pessoa ativa e não passiva. Ele é muito mais do que um selo que garante que você vai para o céu, ou um poder que vem sobre você e te dá habilidades espirituais. Ele é uma pessoa, por isso temos que ter comunhão com ele. E comunhão significa comunicar-se com alguém, viajar juntos, transportar-se juntos. Comunhão é ter afinidade. Quando o apóstolo fala de ter comunhão com o Espírito, ele está falando em comunicar-se com o Espírito, de conversar, compartilhar, não apenas de reconhecer que ele existe. Todos nós reconhecemos que existe o Espírito Santo e sabemos que ele habita em nós. Mas comunhão é muito mais do que isso. É sermos íntimos, dialogar, é andar com ele. Neste propósito que o Espírito foi enviado, para termos comunhão com ele. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos ver a atuação do Espírito Santo. Vemos uma igreja ativa, dinâmica, nas seguintes expressões. Disse o Espírito a Felipe, disse o Espírito, separai-me Saulo e Barnabé, enviados pelo Espírito e entre outros. E o que aconteceu daquela época para os dias de hoje? Por que não vivemos isso intensamente? Será que a igreja mudou? Não, a igreja continua a mesma, ela é o corpo de Cristo. O que mudou foi o nível de comunhão com o Espírito que você e eu temos. O Espírito é quem traz vida, alegria à igreja. Quando estamos cheios do Espírito, todo culto é maravilhoso, todo louvor é ungido, todo sermão é Deus falando conosco, porque a nossa comunhão com o Espírito nos aguça para o mundo espiritual. Percebemos a voz e o mover de Deus na igreja. Esta comunhão libera a nossa fé. A medida da nossa fé está na proporção direta de nossa comunhão com o Espírito Santo. Mediante esta comunhão, recebemos as bênçãos espirituais. Você quer ter uma vida espiritual dinâmica? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Comunhão implica em associação com uma pessoa, envolvendo amizade, incluindo participação em seus sentimentos, nas suas experiências e sua vivência. Você também precisa ter parceria com o Espírito Santo, que se trata de um relacionamento que envolve propósitos e atividades comuns. Gálatas 5:16 e 25 diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Em Romanos 8,14 lemos: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Você já perguntou para o Espírito que roupa você deve vestir? Talvez você me responda sim, uma vez ou outra. Mas ser guiado por ele é perguntar todos os dias. Ou você já consultou o Espírito para fazer algum negócio? Já? Que bom! Mas isso é para ser feito sempre. Companheirismo envolve participação nos sentimentos e nas ações, nos planos, nas atividades, na vivência, em tudo. Deixe o Espírito Santo te guiar e tenha uma experiência com ele. Ter comunhão com o Espírito Santo é como ver um filme colorido em 3D. Isto é, o Espírito traz alegria, traz vida em tudo que você faz. Um cristão que não tem comunhão com o Espírito é como uma comida sem sal e sem tempero. Um cristão sem comunhão com o Espírito é um cristão murmurador, ranzinza,
inerte e doente espiritual. Tenha uma vida de aventura com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito nos faz compreender as pessoas, nos ajuda a perdoar, faz nossa vida de oração ser fervorosa e eficaz, porque Ele que intercede por nós. Nossa adoração toca os céus, nossa meditação na palavra se torna viva, como se pudéssemos ser transportados para dentro das histórias da Bíblia. Convide o Espírito Santo para estar com você na sua comunhão diária. Ouça o Espírito e, claro, obedeça-o. Companheirismo também é parceria no ministério. Convide o Espírito Santo para te guiar no evangelismo, nas postagens, nas redes sociais. Isso mesmo, pergunte o que você deve postar. Se você trabalha na portaria da igreja, peça para o Espírito Santo receber as pessoas usando a sua vida. Se é na escolinha dominical, peça ao Espírito para ensinar as crianças através de você. Isso é parceria, o Espírito trabalhando junto conosco. Em Marcos 16:20 diz: "E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam." Neste texto tem uma palavra grega que significa trabalhar junto, ser parceiro de labor. É isto que o Espírito Santo quer ser com você, seu parceiro de ministério, de trabalho, de lazer. O Espírito nos dá sabedoria. Você precisa de sabedoria no trabalho? Peça ao Espírito Santo. Deixe o Espírito colaborar com você no seu trabalho, nas suas tarefas e compromissos. O Espírito Santo é teu amigo, teu parceiro, teu confidente, consolador. Jesus nos deixou o melhor, o Espírito Santo, o seu Espírito Santo. É o próprio Deus em você. Esse é o bem mais precioso que possuímos e ninguém pode nos tirar. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus para nós. É o próprio professor dentro de nós. Então, o que você precisa? O verdadeiro guia e professor habita em você. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Não em alguns momentos. Não somente quando você está na igreja, mas 24 horas por dia. Até quando você está dormindo. Você não precisa fazer a obra de Deus sozinho e nem pela sua força. Deus enviou o seu próprio Espírito para te ajudar, cooperar, te conduzir. Ele te deixou as ferramentas necessárias para exercer esta obra, que são os dons do Espírito. Você não está sozinho. O Espírito é contigo e você precisa responder ao Espírito através da comunhão com Ele.